A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Essa é uma saudação bíblica, né? Que parece que aqui tem gente, não tem muito esse costume da paz do Senhor e por aí. Por favor, eu estava ali pensando, queridos, e uma das, eu coloquei lá no nosso site, sinal muito bem produzido pelos irmãos, eu coloquei lá no recadinho, e o DNA dessa igreja é a ousadia. Eu estava vendo toda vamos dizer, a liturgia do culto, de preparar os cânticos, as formas de ser o culto, tudo numa linha de pensamento só. E ao mesmo tempo, meus irmãos, eu estava ali também sentado pensando, aproveitem as chances, ou aproveite a chance que Deus está te dando para trabalhar na igreja. Tem muitas igrejas por aí que pessoas não têm chance ou oportunidade de trabalhar. E ao mesmo tempo eu fiquei ali imaginando, eu não sei daqui a 10 anos como é que vai estar essa igreja. Né? De repente vai estar muito cheia, muitas e muitas pessoas. E você vai pensar assim, poxa, eu tive a chance quando tinha 50 pessoas na igreja e eu não trabalhei. Hoje eu quero e tem gente demais, está difícil. Obrigado, bênção de Jesus. Deus abençoe a sua esposa que você vai aqui. A gente tem que orar, né? Eu e minha esposa oramos pela futura esposa deles também. E você pode perder a oportunidade por achar que não tem capacidade de trabalhar na igreja. E o culto de hoje vai falar a respeito disso. Deus escolhe. Mas é interessante que Deus não nos escolhe e nos deixa órfãos de conhecimento. Deus não nos escolhe somente para estarmos parados no tempo. E diferentemente também, Deus não nos escolhe para estar no culto de igreja. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho da igreja é estar no culto falando do amor de Jesus. E não é. Um dia eu estava falando com o irmão Aldonias. E que adianta a pessoa está aqui na frente falando de Jesus se você não trazer um visitante para ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja tem vários ângulos de trabalho, várias oportunidades. Se engaje, se envolva. Né? Eu fiquei muito alegre, meu irmão, quando você falou aqui a respeito da gincana bíblica. Né? Nós, que somos crentes de hoje, participamos desses eventos na igreja, nos alegramos muito, dávamos muitas e muitas gargalhadas, porque tinha aquelas brincadeiras. Abre aí Mateus 25, aí todo mundo preparado, na verdade nem tem Mateus 25. É só o conhecimento da palavra, né? Falar versículo. Então, as oportunidades, meus amados, está aí, para cada um pegar, abraçar. Eu estou começando a me deslumbrar demais, e quando eu vejo essa oportunidade aí do quarteto de música, eu vou entrar nesse negócio. Sinaldo falou que ele consegue desafinar, parabéns para você. Né? Eu falei, não, mas a gente vai desenvolver. Eu tenho aprendido que nós somos bons e seremos melhores amadores. Eu falei aqui no encontro de casais, numa reunião de casais, que os amadores fizeram a Arca de Noé, os profissionais do Titanic. Quem afundou? Hoje eu ouvi um pastor falando que quem canta na igreja as únicas chances que o desafinado tem é de cantar na igreja. O desafinado não vai cantar no programa do Faustão, o desafinado não vai cantar em cima do trio elétrico lá em Salvador, nem num mega evento que tiver por aí. Mas na igreja, mesmo desafinados, nós cantamos. Eu falei no culto de terça-feira, onde o irmão pregou. O pouco que eu faço, o pouco que você faz no reino de Deus, o pouquinho, é muito, muito, muito valioso. E o pouco que eu faço, eu penso até que seja muito pouco. Quando o diabo vê isso, ele percebe que é muito que eu estou fazendo no reino de Deus. Quando nós nos ajoelhamos, e nós falamos isso lá no culto, nós não nos ajoelhamos para mostrar a Deus que estamos de joelhos. Nós, muitas vezes, nos ajoelhamos para mostrar o inferno e nós se curvamos. Só iremos se curvar a Deus. O tema do culto desta manhã vai falar um pouco sobre isso. Deus escolhe e capacita o chamado.
E às vezes a gente fica temeroso, e não é nada sem pecado, nada ruim não. Eu me lembro a primeira vez que eu fui escalado para dirigir um culto. Eu não consegui entrar na igreja. Eu vim até a igreja, fiquei lá fora da igreja, meio que chorando, pavoroso. E Solange, que me discipulava, me acompanhava, e ela que foi lá e dirigiu o culto. Mas eu fiquei muito esquecido, fiquei lá de fora da igreja, a igreja tinha uma área assim, semelhante a nossa. E eu fiquei lá de fora, lá, chorando, não é possível. Mas Deus vai nos orientando, vai nos capacitando. Deus nos dá essa direção. Você é bom naquilo que faz, mas pode ser melhor. Tem muitas e muitas áreas. Eu até falei com o irmão Will, o que ele quiser aprender um pouquinho mais de teclado, você vai falar comigo, né? Que eu vou ensinar. Né, irmão? Nós temos, meus irmãos, muitas e muitas áreas. E eu falo novamente, aproveite. Aproveite, porque as oportunidades podem cessar. E quando o irmão querer se envolver, não vai poder mais. Deus escolhe e capacita o chamado. Abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 a 10. Deus escolhe e capacita o chamado. Olha o que aconteceu na vida de Moisés, que a gente vai ver hoje pela manhã. Se não parece muito com a nossa vida, com as nossas atitudes. Não entenda que eu estou aqui crucificando Moisés. Mas os erros iniciais que Moisés teve, são muitas vezes os nossos erros contínuos. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que eles voltavam para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vendo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor confirme a cada vez mais em nossos corações, e que a tua palavra possa produzir frutos dignos em nossas vidas. Continua abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus escolhe e capacita o chamado. Nessa primeira parte, Deus está escolhendo Moisés. Interessante que Moisés nasceu num momento crítico. O povo dele, os israelitas, os descendentes de Abraão, escolhido para receber grandes promessas, estavam passando por terríveis sofrimentos. Os egípcios dominavam os hebreus com tirania,
e até matava os filhos recém-nascidos para controlar o crescimento da nação escrava. A mãe de Moisés escondeu o próprio filho e depois deixou que ele fosse adotado por uma princesa do Egito. Moisés, interessante, que cresceu com os ensinamentos do Egito, com a cultura do Egito, porém o plano de Deus de libertar o povo incluía Moisés. O plano de Deus de tirar o povo da escravidão, o plano de Deus de tirar o povo do meio dos egípcios, de separar o povo dele, incluía Moisés. O plano de Deus para levar o Evangelho também inclui você, também inclui eu. Deus poderia muito bem escolher os anjos para ministrar a palavra dele, poderia escolher muito bem os arcanjos para vir falar do Evangelho, mas Deus escolheu eu e você. Nós fazemos parte do plano de Deus, de ministração e de levar a palavra dele. Moisés viu injustiça, porque ele cresceu vendo isso, e tentou defender seu povo. Essa história é muito conhecida da igreja. E ele matou um egípcio, e a Bíblia diz que isso era um escândalo para o egípcio. Isso é, ele foi criado pelos egípcios, educado por eles, recebeu a cultura deles, os ensinamentos por completo de todo o reino, e se voltou contra eles mesmo. Quando Moisés viu uma injustiça de um daqueles malfeitores em cima de um dos escravos, que era o povo de Deus, ele se envolveu em uma determinada batalha e acabou matando o egípcio. E Moisés não tinha outra opção senão fugir. Moisés, quando aconteceu isso, depois o irmão pode ler todo o capítulo 3, 4 e 5, vai perceber que ele tinha aproximadamente 40 anos de idade quando ele fugiu. Moisés tinha que fugir. Moisés não poderia mais ficar no meio daquele povo. Interessante que dos 40 aos 80 anos de idade, ele ficou longe do Egito. Moisés estava numa vida agora sossegada, cuidando do rebanho do seu sogro, que por mais tarde, por uma questão de receber daquilo do sogro, e o sogro não tinha filhos, homens, ele seria o herdeiro dos pertences do sogro. Ele estava sossegado, a Bíblia diz que ele já tinha esposa, tinha filhos, tinha um rebanho para cuidar. Mas o plano de Deus, meu irmão, eu querendo, você querendo ou não, vai se cumprir. E Deus tinha esse plano, e o plano de Deus incluía Moisés. Servindo como humilde pastor de ovelha nesse tempo, ele casou, teve filhos e filhos, levava uma vida sossegada, uma vida tranquila. Porém, o plano de Deus tinha que se cumprir. Até um dia, quando Deus apareceu no Monte Sinai, numa moita de ardia, mas não se queimava. Deus mandou que Moisés descesse para o Egito para livrar o povo da escravidão. Moisés, com 40 anos de idade, com todo o vigor físico e o desejo ardente de ajudar os parentes, não conseguiu fazer isso. Quando ele tinha o poder de ser o príncipe do Egito daquela época, ele não conseguiu fazer isso. Agora, com 80 anos, 40 anos se passou. Se você acha que está velho para trabalhar no reino de Deus, Moisés foi chamado com 80 anos. Com 80 anos, vai fazer o quê? Vai entrar na presença do rei do país mais poderoso do mundo naquela época e exigir a liberação de milhões de escravos. Agora ele já era, nos nossos dias atuais, um ancião de 80 anos para fazer isso. Moisés, muitas vezes, como eu e você, se considerava um libertador pouco provável, mesmo assim sendo enviado por Deus, e começou a oferecer suas desculpas ao Senhor. Moisés começou a achar que ele não tinha nenhuma capacidade de levar a palavra para aquele povo de liberdade que Deus iria fazer e de tirar, de retirar o povo do Egito. Ele não era provavelmente a pessoa mais capacitada para isso, ele acreditava nisso. Vamos examinar 5 desculpas que ele deu e a maneira que Deus respondeu a cada uma delas. Pode deixar sua Bíblia aí aberta no capítulo de Êxodo
3 e 4. Interessante que parece muita com as nossas desculpas que damos para Deus. Muitas vezes damos desculpas que não temos capacidade de fazer isso ou aquilo. Muitas vezes pensamos que não temos essa capacidade, mas nós entendemos que Deus escolhe, que Deus capacita, porque nós nos retraímos com relação a isso. E Moisés não foi diferente. No capítulo 3, no versículo 11 começa. A primeira desculpa que ele deu quando Deus chamou ele para levar o povo, ele disse: quem sou eu? Capítulo 3, versículo 11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Interessante que Deus não elogiou Moisés. Deus não fez nenhuma menção dizendo que ele de fato seria uma coisa. Ele não fez algum discurso para mostrar que Moisés era alguém. Deus implicitamente concordou com Moisés. É verdade, seria mais ou menos essas palavras: você não é ninguém, mas eu sou o Criador do universo, eu serei contigo. Aí no verso 12: meu irmão, não temas, Deus vai ser sempre comigo, Deus vai ser sempre com você. Não importa o que venha a acontecer, o que você vai falar para as pessoas, não a falar só no culto, mas a falar com as pessoas no seu dia a dia. Eu tenho dito aqui que eu tenho convivido com muitas pessoas. No meu trabalho são aproximadamente 45 pessoas. E aproximadamente 3 ou 4 são conhecedores do Evangelho. E muitas pessoas chegam até nós. E graças a Deus, para a glória de Deus, não tem voltado sem ouvir a palavra. Deus é quem nos capacita. Deus é quem te capacita para fazer. Você tem feito sim, mas pode fazer melhor? Pode. Eu tenho feito sim, ainda é muito pouco, mas eu posso fazer melhor sim. Moisés deu a primeira desculpa: quem sou eu? De fato nós não somos nada. De fato nós não temos esse conhecimento todo. Mas Deus insistiu, porque o plano de Deus incluía Moisés. O plano de Deus incluía você, inclui a mim. Moisés está ok. Parte para a segunda desculpa. Ele diz em Êxodo, capítulo 3, verso 13: o que direi? E esse é uma das maiores e melhores desculpas que nós temos dado para Deus. O que eu vou dizer para esse povo? Disse Moisés a Deus: eis quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que vou dizer? Que direi? Deus respondeu a primeira pergunta, a primeira questionamento, a primeira negativa de Moisés. E Moisés já ofereceu a segunda. Tudo bem, seria mais ou menos essa palavra dele: eu vou lá para falar com o povo sobre a libertação, e eles vão perguntar para mim o que eu direi. Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. O que eu direi para eles? O que eu vou dizer para eles? Essa foi a segunda questionamento, a segunda desculpa que Moisés deu. Não é porque Moisés deu essa desculpa, além de muitos fracassos na vida do homem. Primeiro é porque os egípcios, ele tinha medo. Ele vivia debaixo do medo em reconhecer que os egípcios serviam a muitos deuses. E como é que ele agora vai falar do Deus vivo? Os egípcios serviam muitos deuses. E os hebreus foram corrompidos pela influência deles. Lá em Josué, capítulo 24, 14. Diz assim: agora pois temei, Josué falando, agora pois temei ao Senhor e serviram com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais além do Jordão e no Egito, e serviam ao Senhor. O povo estava corrompido numa vida longe de Deus. Moisés ficou com esse retraído: como é que eu vou falar agora para eles? O que direi? Mas Deus não desiste do plano dele. Deus não desiste do plano dele. E Moisés ofereceu a terceira desculpa para Deus. Aí ele virou-se para Deus e disse no capítulo 4:
do capítulo 4, versículo 1, eles não crerão. Respondeu Moisés, mas eles que não crerão, nem acudirão à minha voz, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Existia uma grande dúvida, porque eles buscavam deuses que eles podiam ver. Os egípcios naquele momento estavam buscando deuses que eles podiam tocar, que eles podiam levar para um lado e para o outro. E como é que chega agora alguém falando que Deus enviou? E a terceira desculpa de Moisés é semelhante às que nós falamos e damos para nós mesmos. As pessoas não crerão naquilo que eu vou falar para elas. Interessante que Deus continua a buscar o homem. Deus reconheceu que essa preocupação era válida e ofereceu 3 sinais para confirmar a palavra de Moisés. Está em Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 4, 2 a 9. Os 3 sinais é a vara que se tornou em serpente, a mão que se tornou leprosa e a água tirada do rio que se tornou em sangue. Deus dava sinais para Moisés. Deus colocava Moisés em posição de entender que ele não era nada. E muitas vezes nós temos que entender isso. E quem faz a obra é o Senhor. Esta é a primeira vez que aconteceu com Moisés, na Bíblia, que Deus concedeu ao homem o poder para realizar milagres. Moisés é o primeiro. O propósito dos milagres é para confirmar a palavra falada. Deus falou, Moisés não creu. Deus mostrou os milagres para ele perceber. E esses 3 sinais Deus mostrou para ele. Mas mesmo assim Moisés ainda estava decidido a oferecer mais desculpas. E muitas vezes Deus tem falado, tem nos instruído. E nós também queremos oferecer sempre mais desculpas com relação ao trabalho do reino de Deus. E Moisés ofereceu a 4ª desculpa. Eu nunca fui eloquente. Eu nunca falei bem. No capítulo 4, versículo 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns estudiosos por aí têm falado que Moisés era meio gago. Eu não sei onde é que tive essa ideia, enquanto eu não conseguia mensurar isso. Eu nunca fui eloquente. Moisés estava preocupado com uma boa fala, com o português deles, bem falado, bem explicado. Meus irmãos, eu já tenho um pouquinho de vida nos pés de Jesus, aproximadamente 23 anos. Eu já ouvi muito pregador. Eu já ouvi pregador de chegar no púlpito e dar uma aula de português, não de Bíblia. Eu já ouvi pregadores também dar uma aula de português e de Bíblia junto. Falar palavras doces, palavras maravilhosas. Pessoas fazer aquela conjunção de palavras que o professor Isaac, minha esposa, a irmã Eusane, né, professores e outros. E aqui está cheio de professores, tem que ter até cuidado com falar. Pregadores que faz aquele discurso que você olha, esse camarada é bom na palavra. Mas tem um homem de Deus, Deus já levou, o pastor Faninho. Um dia eu estava ouvindo o meu pastor Jodelito falando, que falava tanto desse Faninho, eu falei, eu tenho que ir lá ouvir esse homem falar. Ele estava no Rio de Janeiro, em uma convenção da associação, e ele foi falar, o pastor Faninho. E o pastor Jodelito falou, é hoje que eu quero ver, e você entrou lá. O pastor Faninho pegou o microfone e falou, e tinha muitos visitantes. E o pastor falou, eu só quero 5 minutos. Deus te ama. Deus quer te salvar. E o meu pastor ficou lá sentado na cadeira e falou, não é possível, eu falo isso lá na minha igreja e ninguém se converte. Eu falo coisas grandiosas lá na minha igreja e as pessoas não se convertem. Como é que uma palavra simples dessa aí vai se converter? Isso, o pastor Faninho demorou 2 minutos falando que Deus amava as pessoas na forma simples do mundo e falou, se você quiser receber Jesus como Senhor pessoal da tua vida, vem aqui na frente.
E foi uma multidão de pessoas chorando, entregando a sua vida a Jesus. Moisés estava com essa preocupação que muitos pregadores por aí nos dias de hoje têm tido, irmão. Tem uma boa eloquência do público, tem um bom discurso, tem uma boa palavra para as pessoas. E muitas vezes esquece do amor de Deus. Moisés estava com essa preocupação. Eu não sei falar. Moisés ainda não foi convencido, mesmo depois de ver os sinais. E ele ainda tinha dúvida. Parece que ele não conseguiu entender que o mensageiro não é ninguém. É a mensagem que importa. Você pode colocar, ou Deus pode colocar, você não, nem eu. Pode colocar um anjo para falar para a igreja. Se a palavra não for mais importante que a pessoa, não adianta nada. Infelizmente, muitos e muitos pregadores por aí têm se colocado à frente da palavra. E Moisés estava nessa dúvida. Eu sou ruim de fala, seria mais ou menos essa. Eu não tenho capacidade de chegar com o faraó, um instruído. Eu não tenho capacidade de chegar com as pessoas que seguiam o faraó, os conselheiros instruídos, para falar do amor de Deus. E muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades de falar do amor de Deus, porque pensamos que não temos eloquência. E muitas vezes nós não temos mesmo não. Mas nós temos que ter o amor de Deus em nossas vidas e o compromisso do ir dele. Muitas vezes deixamos de falar do amor de Deus para os nossos patrões. Como é que vamos falar do mundo daquele que é um estudado, é um homem que é o meu patrão? O irmão César tem esse privilégio, né? Que precisa tanto. O patrão dele é o Irã. Tá bom, né? A gente precisa evangelizar mais. Mas de vez em quando eu tenho chance, eu dou uma quente lá do meu patrão. Eu passo um problema lá, quando se havia comigo alguma coisa, palavra de Deus. Não tenha medo, não temas. E chegando à quinta desculpa, Moisés ofereceu desculpa demais. Quinta desculpa, e nós também oferecemos muitas desculpas. Ele disse: envie aquele que há de enviar, menos a mim. Capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Pode ser que as primeiras desculpas de Moisés mostraram uma preocupação válida sobre sua própria capacidade. Deus podia ter entendido isso. Assim Deus respondeu a cada objeção que ele ofereceu, mas agora ele ultrapassou limites. Moisés não tinha mais motivos para recusar, não tinha mais motivos para falar com Deus, mande ouro, mas ainda não queria assumir a grande responsabilidade de tirar o povo do Egito. Quando Moisés pediu que Deus enviasse ouro, o Senhor se irou contra ele. Ele resumiu todas as suas respostas, dizendo: você tem a vara, você tem a Arão, e outras oportunidades. E mandou que Moisés fosse. No capítulo 12, na versículo 17, diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo te alegrará em teu coração. Tu, pois, falarás, e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Eu acho lindo esse texto. Moisés agora está de frente a um questionamento que Deus fez para ele. Arão será por tua boca, Moisés, e você será por Deus na frente do povo. Deus tem uma responsabilidade
muito grande. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás para todos eles, principalmente os egípcios, por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais. Deus tinha um plano para ser cumprido. Moisés era o principal alvo, Moisés era o principal projeto para se cumprir o plano. Mas o maior projeto era libertar o povo do Egito. Moisés obedeceu, em cima de muitas e muitas negativas. Moisés obedeceu. Depois de todas as desculpas, Moisés fez o que Deus pediu. Ele era um servo fiel na casa do Senhor, como foi relatado lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículo 5. E ainda é um bom exemplo para as nossas vidas. Às vezes, somos tentados a fugir de algumas responsabilidades. Vamos procurar ser servos mais fiéis, fazendo tudo o que Deus nos pede. O poder não está em nós, porque realmente não somos nada. O poder está em Deus. Precisamos aprender o que Paulo aprendeu lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quando nós fazemos o culto doméstico, nós recitamos esse versículo no final. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer. Você pode levar o Evangelho. Eu posso fazer isso. Meu irmão, eu me alegro muito quando eu começo a imaginar que Deus não escolheu outras pessoas. Deus não escolheu doutores maravilhosos, presidentes, reis. Deus não escolheu anjos. Deus escolheu a mim e a você. Você faz parte, preste atenção nisso. Você faz parte do plano de Deus para evangelizar as pessoas. Senhor Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos livres de estar falando do Evangelho Teu, aqui nessa igreja de portas abertas. Obrigado pela presença de cada um dos amados. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor, como a Tua palavra fala, que nos capacite, Senhor. Nos dê capacidade, sabedoria, inteligência, humildade a cada vez mais, para estarmos prontos para falar do Teu Evangelho. Oh Deus, Tu tem feito algo tremendo na vida das igrejas, e na nossa igreja tem sido algo magnífico, tem sido algo visível na vida de todos os amados. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor continue a fazer, a ministrar sobre nossas vidas. Oh Deus, nós não temos para onde ir, senão buscar o Senhor. Nós queremos estar dispostos, abertos, para que o Senhor nos use como instrumento seu da Tua palavra. Continua sendo com todos nós, nos nossos trabalhos, na escola, em casa, nas pessoas que nos cercam, que possam ouvir a Tua palavra. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa chance, essa oportunidade de, como igreja, aqui reunido neste lugar, da divulgação do Teu Evangelho. Continue capacitando os servos que Tu chamou e que Tu escolheu. Usamos a autoridade do nome de Jesus para dividir isso. Continue abençoando nossas vidas. Essa é a oração, Senhor, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.